Veja só essa história. 2 jovens brasileiros foram vítimas de tráfico humano. Tráfico humano na Ásia. Eles teriam ido para a Tailândia, é isso? Depois receberam ofertas de emprego, depois de terem recebido ofertas de emprego no país. Só que quando chegaram lá, foram levados para um local de trabalho escravo. Como é essa história, Pedro? Vamos contar essa história então. A gente vai falar de 2 brasileiros, 2 jovens brasileiros, o Lucas e o Felipe. Temos até uma imagem dos dois para mostrar para vocês. Olha eles aí. Esse da esquerda é o Lucas, esse da direita é o Felipe. Os dois entraram em grupos de WhatsApp com vagas de emprego e foram abordados por supostos contratantes de fora do Brasil. O Lucas, da esquerda, viajou primeiro. Foi para a Tailândia e lá na Tailândia acabou estabelecendo um contato com a família, com os amigos, quando chegou por lá. E esse contato foi ficando cada vez mais raro, foi ficando cada vez mais difícil, foi ficando cada vez mais delicado. A família foi percebendo, não conseguia fazer Alguma contato coisa direito. estranha estava acontecendo. Até que, para uma amiga, ele revelou que estava sendo vítima de trabalho escravo. Em uma fábrica de golpes, uma empresa onde eles trabalham várias horas para aplicar golpes em pessoas pelo mundo usando perfis falsos de redes sociais. O Felipe, que conheceu o Lucas e também estava nesses grupos, foi o segundo brasileiro a viajar nesse mesmo roteiro, nesse mesmo itinerário. Foi lá para a Tailândia e aí lá na Tailândia mostrou um pouco da rotina dele e tal, e logo depois revelou que tinha sido vítima desse mesmo tipo de crime, desse sequestro que acabou gerando o tráfico humano. Essa história é uma história que quem trouxe foi a nossa editora, Beatriz Poente, e a gente, para poder contar ela um pouco melhor, começa mostrando, Elisa, como foi que o Felipe, o segundo brasileiro a cair nesse esquema, revelou para os amigos e familiares que tinha chegado na Tailândia, os últimos contatos antes que ele tivesse sido sequestrado. Vamos ver. A cidade centenária de Bangkok, capital da Tailândia, foi o destino prometido para o jovem brasileiro. Com mais de 14 milhões de habitantes, ela é conhecida por prédios imponentes, grandes monumentos e é o centro financeiro do país. Acontece que a localização enviada para os amigos pelo WhatsApp mostrou outro caminho. Pelo trajeto do mapa, Felipe poderia estar indo para Mianmar, um dos países que está na rota do tráfico humano. A localização foi enviada porque Felipe suspeitou do caminho. Pela internet, os amigos visualizaram o trajeto, que seria em uma estrada suspeita. Antes de um carro da suposta empresa buscá-lo, Felipe gravou um vídeo mostrando o quarto do hotel onde estava hospedado, em Bangkok. O vídeo, de pouco mais de 30 segundos, mostra um quarto simples. A localização é enviada às 10h17 da noite, quando Felipe já estava no caminho. Minutos depois, ela some e ele para de responder as mensagens, que nem sequer são recebidas. Ele ainda cita uma modelo brasileira que trabalharia no lugar. Ela é loira e namorada de um dos chefes, ele diz. Eu e Lucas não tentamos falar com ela, pois talvez ela esteja do lado dos chineses, completa ele. Vou explicar um pouco melhor essa história. No contato do Felipe com os familiares e amigos, ele começou a descrever como era a rotina desse lugar que ele trabalhava. Então, para a gente relembrar, o que essa matéria que a gente mostrou agora explicou? Que ele foi para a Tailândia, foi para Bangkok, foi buscado no hotel por uma empresa, que seria a empresa empregadora dele, e no caminho mandou a localização porque estava estranhando aquele caminho. Estava indo muito longe. E aí, a suspeita pela rota é que ele tenha parado em Mianmar, que é um outro país, que é um país que está justamente na rota do tráfico humano. Agora vamos ver como ele descreve a rotina nesse novo trabalho, que na verdade é o trabalho escravo. Nas mensagens, Felipe conta como é a rotina depois do sequestro. Ele diz que começa a trabalhar às 5h30 da tarde e que a empresa se chama KK Park e que inclusive está construindo outros prédios. O trabalho vai até às 9 da manhã. E a janta é servida às 10h30 da noite, por apenas 20 minutos. O brasileiro destaca, a partir das 8, eles começam a espancar as pessoas.
Na tentativa de explicar onde está, ele descreve o lugar e diz: tem quadra, 5 prédios, as grades são cinza, com o morro do lado e um pequeno rio. E aí a dificuldade, Elisa, de você localizar aonde eles estão. Imagina porque a família eles desesperada. não têm mais telefone, eles conseguem se comunicar eventualmente com os familiares e com os amigos por meio dos perfis falsos de redes sociais que são usados para aplicar golpes. Só que como eles foram sequestrados e levados para uma estrada, num lugar longe, eles não sabem nem precisar o país onde eles estão. Desconfia-se que é Mianmar. Para poder trazer um pouco do impacto do relato desses 2 jovens, o Lucas e o Felipe, a Beatriz Poente conversou com os pais deles, que se manifestaram dizendo que estão muito preocupados e pediram ajuda, inclusive, da CNN para poder alertar as autoridades sobre esse problema. Vamos ouvir. E ele pede socorro, ele fala que está sendo humilhado, espancado, tá? Eles eletrocutam eles, dão choque, tá? Dão paulada na perna deles. Tá? O meu filho falou que ele deixou ele e o Lucas dormir, ficar a noite toda na chuva, tá? Colocam eles para ficar 4 horas com um balde cheio d'água na mão, na frente do chefe, se eles não atingirem a meta ou chegar atrasado. Tudo lá é motivo para espancar eles ou cobrar multa deles. Quer dizer, já não recebe, a gente está cobrando multa, né? Então, o que eu posso pedir para o governo? Que acelere isso, porque meu filho está mais de 2 meses lá. E esse menino já fez 1 mês que está lá. Então, a situação está muito difícil, muito difícil. Eu estou pedindo ajuda para todo mundo. Se precisar mandar para estrangeiro, para presidentes de fora, eu vou mandar também. Porque eu sou mãe, o seu Antônio é pai e a gente está sofrendo. E muito. Não desejo para ninguém essa dor. Pedro, bom, pavoroso. O Itamaraty, governo, assim, A gente o que respondem? Procuramos eles. Então, o Ministério das Relações Exteriores enviou uma nota dizendo que, por meio das embaixadas do Brasil em Bangkok e em Yangon, acompanha com atenção o caso, está em contato com as autoridades competentes, inclusive policiais, e com os familiares dos brasileiros, que ao longo das últimas semanas fizeram várias ações junto ao governo de Mianmar com vistas, ou seja, com o objetivo de localizar e resgatar os brasileiros. Operação que, segundo Itamaraty, compete às polícias locais. A Embaixada do Brasil em Yangon segue igualmente em contato frequente com os familiares dos 2 brasileiros, prestando apoio. E não dão mais detalhes, por uma questão de legislação, dizem que são informações individuais.